O primeiro desafio do Ramon era conseguir vencer com tranquilidade os times pequenos do Rio. Conseguiu. O segundo desafio era vencer um time médio em casa no Campeonato Brasileiro. Conseguiu também. O desafio agora subiu um pouco de nível. É enfrentar aí um time tradicional do Campeonato Brasileiro e tentar vencer. Será que o Ramon consegue? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da TV Globo para grande parte da rede, o Vasco recebe o São Paulo em São Januário pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que o Vasco tem que vencer, e tem que vencer não é para ficar sonhando com as cabeças, não. É para, ainda no projeto, de se garantir com tranquilidade na primeira divisão. É aquele jogo que a gente tem que vencer para poder ter um campeonato tranquilo, sem ficar preocupado aí com o Z4, essa história toda. Não que uma vitória nesse domingo não vá fazer o torcedor se empolgar e começar a achar que dá. E eu mesmo vou entrar nessa onda, não estou recriminando ninguém por isso não. Agora, o meu ponto é o seguinte, sendo mais pragmático, se a gente for pegar aqui e listar os jogos que o Vasco tem que vencer, sabe aquele exercício de você pegar os 38 jogos e ir listando assim os que o Vasco tem que vencer para chegar ali nos 45, 46 pontos? Eu colocaria esse jogo contra o São Paulo nessa lista. Por quê? Primeiro porque é jogo em casa, E são nos jogos em casa que o Vasco costuma a garantir sua permanência na primeira divisão. Nesse campeonato específico, tem essa dúvida aí se realmente os jogos em casa vão pesar tanto ou não. A gente comentou sobre isso até no vídeo aí de expectativas para o Brasileirão, E é cedo para dizer qual vai ser a influência ainda. Eu acho que a gente tem que esperar mais umas 5, 6 rodadas para ter aí um resultado mais concreto, do impacto que a ausência de torcida causa no jogo em casa. Mas até aqui, pelos resultados, parece que a coisa continua igual, ou muito parecida. Se na primeira rodada ainda deu ali para ter uma sugestão de que ia mudar, porque na primeira rodada a gente teve 6 jogos. Os mandantes venceram só 3 jogos. Teve um empate e 2 vitórias dos visitantes. Pode ser que esteja mudando, Você pode pensar. Bom, a segunda rodada veio para derrubar completamente essa hipótese. Foram 7 vitórias dos mandantes, 3 empates e nenhuma vitória do visitante. Quer dizer, parece que jogar em casa ainda faz a diferença. Aí a gente pode especular por quê, o cara conhece o gramado, ele não precisa viajar, chega menos desgastado, ou então é uma questão cultural mesmo, O time que joga em casa joga já partindo para cima, não sei. O fato é que os números estão indicando aí, principalmente nessa segunda rodada, que o fator casa ainda influencia, ainda pesa bastante, então o Vasco tem que se valer disso e tem que ganhar seus jogos em casa. Eu considero que para o Vasco ter um campeonato tranquilo, é fundamental que ele ganhe os jogos em casa das equipes médias, As médias e pequenas equipes que porventura estejam disputando o Campeonato Brasileiro e venham jogar em São Januário, o Vasco tem que vencer essas. Claro, o ideal seria você vencer todas, 100% de aproveitamento em casa. Como isso nunca acontece, como eventualmente você vai perder um ponto ou outro lá, o natural é que você perca esses pontos para equipes grandes, que estejam no topo da tabela, que atravessem um bom momento, porque não basta ser grande, A gente tem aí 12 clubes grandes do Brasil, a gente considera, vai considerar que pode perder para todos? Não. Tem que ser os que estão em melhores momentos ali, tipo um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um Internacional. Você perder ponto em casa para esses times pode ser até aceitável, Não é o caso do São Paulo. O São Paulo, ele vem numa fase, dá para dizer que ele está numa grande má fase há uns 10 anos, Mas especificamente o momento em que ele atravessa também não é muito bom. Ele não está se acertando ali com o Fernando Diniz, O Fernando Diniz chegou no meio do ano passado para tentar dar uma renovada no time, não conseguiu, chegou a ameaçar de cair no final do ano passado, mas resolveram dar mais uma chance. Também não engrenou no campeonato estadual, parecia que estava engrenando antes da parada, aquela coisa de estadual, que dá uma enganada, mas na volta aí do futebol, já tomou na cabeça do Mirassol ali nas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois, que nem o Vasco, ele não jogou na primeira rodada do Brasileirão, Teve o problema lá da Covid com o pessoal do Goiás, o jogo foi adiado. E teve uma vitória aí, parece que bem mais ou menos, contra o Fortaleza em casa na segunda rodada, Eu até
comecei a ver esse jogo, foi na quinta-feira junto com o jogo do Vasco, mas começou um pouco antes. Então eu vi ali os primeiros 30 minutos dessa partida. Realmente não tem nada para se impressionar com esse time do São Paulo, pelo que eu vi. Fiquei até torcendo pela vitória do São Paulo, sim, porque a notícia que circulava em São Paulo é que uma derrota, às vezes até mesmo um empate, né, nessa estreia do Campeonato Brasileiro, já poderia derrubar o Fernando Diniz, né? Parece que é o Daniel Alves ali e os jogadores que estão segurando o Fernando Diniz, mas uma hora esse apoio deles não vai segurar mais. Então eu fiquei até torcendo para o São Paulo vencer do Fortaleza para a gente pegar os caras com um técnico ruim. É bem melhor você pegar um técnico em final de trabalho, né? Do que você pegar o time aí com um técnico novo, ou mesmo interino, sem técnico, como fatalmente seria o caso, mas ali é uma situação onde a gente sabe, né? Cresce a motivação nos jogadores, os jogadores parecem que querem responder, é sempre mais complicado, Melhor a gente pegar o São Paulo com o Fernando Diniz mesmo, o Vasco ser o responsável pela queda do Fernando Diniz, do que já pegar com um treinador novo, né? Até porque o Fernando Diniz, vamos e venhamos, né? É um treinador que foi uma aposta muito grande aí do futebol brasileiro, criou-se uma expectativa muito grande em cima dele, pela forma como ele surgiu, a proposta de futebol dele, a ideia de fazer um esquema tático diferente, propor um jogo mais ofensivo. Todo mundo abraçou a ideia Fernando Diniz quando ele apareceu como treinador, né? Mas o tempo foi passando e aquela expectativa, ela não foi se concretizando, né? Ele surgiu ali num time pequeno, lá de São Paulo, mas teve chance e oportunidade em times grandes depois, no Atlético Paranaense, no Fluminense, e nunca conseguiu fazer um bom trabalho. Essa que é a verdade. Eu me desencantei particularmente com o Fernando Diniz quando eu vi o trabalho dele no Fluminense, que não foi nada demais. A gente cansou de ganhar do Fluminense, do Fernando Diniz, sem ter grandes times. Mesmo em má fase, pegava o Fluminense ali do Fernando Diniz. Tá bom que tinha também a freguesia, né, do Flusão aí para ajudar, mas, cara, não consegui me surpreender, não me fico preocupado com os times do Fernando Diniz, porque eu acho que ele quer impor ideias modernas, e isso é super bem-vindo, mas falta jogo de cintura nele, de saber adaptar as propostas e as ideias ao time que você tem, entendeu? Ao seu elenco, às condições do futebol no Brasil. Porque, cara, uma coisa é você querer fazer o tic-tac, sair jogando desde o seu goleiro, quando você tem, sei lá, o Xavi e o Iniesta no seu time, entendeu? Outra coisa é você querer sair tocando, cair se tabelando, quando você tem, por exemplo, sei lá, o Erley e o Marco Júnior para sair com a bola. Você tem que saber fazer adaptações e concessões ao que você gostaria, né, ao ideal, e ao que você tem na prática. E eu acho que falta isso ao Fernando Diniz. E é por isso que eu acho que ele não consegue emplacar aí grandes trabalhos, né? Teve a chance já no Atlético Paranaense, que eu falei, que no Fluminense. Está tendo a grande chance dele na carreira aí no São Paulo agora. E também não tem funcionado, né? Tem a boa vontade dos jogadores, tem a boa vontade aí da imprensa esportiva, mas não consegue transformar isso em bons resultados. Aí você soma isso também o fato de que o São Paulo é freguês do Vascão. O Vasco costuma jogar bem contra o São Paulo, principalmente em São Januário, né? Talvez isso não fique tão escancarado nos últimos tempos, devido aí à diferença técnica das equipes do São Paulo e do Vasco. Mas se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver que o São Paulo também é freguês do Vascão. Então, somar tudo isso aí, eu acho que o Vasco tem que vencer sim. Acho que essa vitória faz parte, que nem eu comentei aqui no começo, daquelas que a gente precisa ter para ganhar aquela gordurinha ali, capaz da gente ter um campeonato tranquilo, sem se preocupar com rebaixamento. O pensamento ainda precisa ser esse. Então, a minha análise de que a vitória nesse domingo é fundamental. Para mim, assim, ó, derrota vai ser catastrófica. E mesmo o empate, eu vou ficar bastante frustrado. Eu acho que o Vasco precisa vencer essa partida, pensando no futuro da gordurinha e também para curtir esse momento, né? A gente vai aí emplacar 2 vitórias seguidas numa estreia de Campeonato Brasileiro. Cara, qual foi a última vez que o Vasco conseguiu isso? Então o Vasco tem que aproveitar essa oportunidade. E é também mais um teste para o Ramon aí, que nem a gente comentou na abertura do vídeo. O Ramon, ele tem vindo com uma proposta interessante de jogo, tá agradando aí o torcedor, a maneira como ele formou o time, mas até deu uma sorte, né? Acabou que a tabela do brasileiro ajudou isso a criar uma espécie de níveis de dificuldades nas quais ele vai sendo testado. Ele estreou no final do Campeonato Carioca, jogando contra times pequenos, foi bem, mas era fácil, né? Era realmente assim, não tinha nenhuma dificuldade de vencer um time pequeno, é só você fazer o mínimo de organização.
passou nesse nível. Depois foi estrear no Campeonato Brasileiro, mas estreou em casa contra um time médio, um time que está com dificuldades, favorito ao rebaixamento. Então, teoricamente, também era o jogo mais fácil que ele tinha para enfrentar. Venceu com tranquilidade também. Nesse domingo, o sarrafo já sobe um pouquinho mais, porque o São Paulo, apesar de todas as dificuldades que eu comentei aqui, é uma equipe grande, é uma equipe que vem pressionada para vencer, que não vai se contentar com o empate. Então já é um jogo mais difícil, né? Já é um jogo mais difícil e já é mais um teste para o Ramon aí ir se provando e ir se consolidando como um técnico realmente promissor e capaz de comandar o nosso Vascão da Gama, não é mesmo? E com que time ele vai vir para essa partida então, né? Como é que a gente vai enfrentar aí o São Paulo nesse jogo da terceira rodada? Bom, no gol a gente vai com o Fernando Miguel, não tem dúvidas aí. Na lateral direita a gente tem a nossa primeira dúvida, né? Pikachu se machucou, não vi ainda notícias do departamento médico, mas acho que ele dificilmente vai ter condições de jogo. E aí a questão fica, quem entra no seu lugar? Eu vou apostar aqui no Caio Tenório. Por mais que, até critiquei lá o Cláudio Vinck, porque ele por como ele não pode estar sendo aproveitado, né? E descobri que ele estava em fase final de recuperação, tinha se contundido. Teoricamente vai estar à disposição do Ramon agora para essa partida contra o São Paulo. Será que ele vai conseguir então aí a vaga de titular? Eu, se fosse o Ramon, sinceramente, apostaria ainda no Caio Tenório. Ele mostrou contra o Sport ali que consegue segurar bem a onda. Me parece ali, não é um jogador que ainda tem enchido meus olhos, mas me parece muito mais capaz de segurar as pontas por ali do que o Cláudio Vinck, em quem eu, cara, não aposto nada. Sinceramente, não aposto nada. Então, por mim, se eu fosse o Ramon, se o Ramon me escutasse, ele escalaria Caio Tenório na lateral direita. No restante da linha defensiva não tem mistério, né? Ricardo Graça vai ser nosso zagueiro ali pela direita. Leandro Castan, nosso líder e capitão, vai ser o zagueiro pela esquerda. E Henrique vai fechar a linha defensiva ali, jogando na lateral esquerda ou como um terceiro zagueiro, dependendo se o Vasco tiver ou não a bola, não é mesmo? Andrei abre o nosso meio-campo, né? O grande maestro aí, o grande cérebro da equipe do Vascão. Ao seu lado vamos ter o anistiado Felipe Bastos. Felipe Bastos vivendo seu momento do lixo ao luxo, da sarjeta à glória. Tá tendo uma semana incrível mesmo, né? O cara que todo mundo tava metendo pau aí, agora tá sendo venerado aí como o grande craque da equipe. Não é para tanto, mas tomara que ele confirme a sua boa fase aí, que ele mostre aí que sobre a batuta do Ramon, ele pode realmente ser um jogador diferente e continue fazendo a diferença pro Vascão, né? Essa fica sendo a nossa torcida. O Felipe que vai ter um desafio grande também nesse domingo aí, porque agora a gente tende a ver um adversário com o meio campo mais qualificado, que vai exigir mais das suas funções defensivas, né? A marcação do Felipe Bastos, para mim, é um dos pontos fracos do jogador e isso vai ser mais exigido agora. Então vamos ver como é que ele vai se sair, se ele consegue, além de continuar ajudando o Vasco ofensivamente, botando o pé na área, cobrando suas faltas com muita qualidade, que nem cobrou na quinta-feira, ele também consegue recompor bem o sistema defensivo do Vasco, que também é importante. Vamos ficar de olho nisso. E finalmente, fechando o meio campo ali, Martim Benítez, outro destaque do time na estreia contra o Sport, e que a gente espera que continue aí nessa curva de crescimento, cada vez jogando mais, cada vez sendo mais decisivo e mais importante para o nosso Vascão. Na lateral direita eu também fico com uma dúvida, né? Será que Gabriel Peck continuará sendo o nosso atacante pela direita? Ou será que o Ramon vai julgar que já dá para botar o Guilherme Parede começando desde o começo? Eu não sei. Eu sei que quem estrear por ali vai ter dificuldade, né? Eu não sei. Vou botar o Gabriel Peck aí na nossa escalação, porque foi quem jogou contra o Sport, né? Então, vamos dar essa prioridade para ele aí. Mas eu sei que quem jogar por ali também vai encontrar dificuldade, porque nesse esquema tático do Ramon, era muito importante o Pikachu, né? Subindo e dando auxílio ao ponta direita ali. Ele fez uma dupla ali muito interessante com o Vinícius nos jogos no estadual, e a tendência é que ele buscasse isso também com o substituto do Vinícius. Mas agora o Pikachu também se contundiu, e aí eu não sei como é que o Ramon vai resolver, né? Se ele vai dar essa liberdade de subida também pro Caio Tenório, ou pro Vinck, ou para quem jogar como lateral direito. Não sei, vamos ver como é que vai ser o esquema tático do Ramon aí. É um dos desafios do Ramon para essa partida. No ataque pela esquerda, lá pela lateral esquerda, a gente vai ter o Thales Magno, que nem eu comentei no último Ibor Vasco aí, tá mal. Eu, sinceramente, não me surpreenderia se ele viesse a ser barrado. Eu acho que se ele não melhorar logo, em algum momento o Ramon vai ter que fazer essa decisão de, cara, dar um banquinho pro Thales ali para ver se ele se recupera
e tenta botar outro jogador qualificado, né? Vamos supor, por exemplo, que o Paredes jogue hoje, jogue bem, o Vinícius volte de lesão, e aí você vai segurar um dos dois do banco para ficar insistindo com o Thales que não tá jogando nada? É complicado. Então, assim, acho que ele ainda vai ser titular contra o São Paulo, e é bom a gente começar a ver uma reação do menino agora. É bom a gente começar a ver ele voltando a jogar o futebol que o consagrou, porque senão vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil de sustentar a titularidade do Thales. Tenho muita confiança no garoto ainda, eu espero que ele comece a dar a volta por cima agora. E finalmente, fechando o ataque aí, a gente vai ter então o Germancano. Foi pouco acionado contra o Sport, a bola chegou pouco nele, principalmente eu acho por conta desses problemas nas nossas laterais ofensivas aí, que nem a gente comentou, né? E eu espero que ele tenha mais chances nesse domingo, porque o Cano a gente sabe, né? Você tá ali umas 2, 3 chances para ele, uma ele vai meter no fundo das redes. Então, vamos torcer para a bola chegar mais no nosso artilheiro, porque quando chega nele, a gente sabe, ele não perdoa e vai deixar o dele se tiver a oportunidade. E fechando nossa escalação, então, a gente tem o nosso técnico Ramon aí, que nem eu já comentei, tem um grande desafio nessa tarde, né? O desafio de conseguir vencer um grande do futebol brasileiro, é o primeiro confronto dele contra um outro time grande, né? E com desfalques, né? Ele vai ter que pegar esse primeiro confronto contra um grande aí, bem desfalcado. Perdeu já o Vinícius, que era uma peça importante no esquema dele, perdeu agora o Pikachu, que também era fundamental, era o único no elenco do Vasco que conseguia fazer aquele esquema lá de dupla função, né? Lateral e meio campo. Acho que ele vai ter que mudar o esquema tático por conta disso. Vamos torcer para ele conseguir sair com um esquema aí bem bolado, que permita que o Vasco consiga a vitória, apesar das dificuldades. Essa é a minha esperança, essa é a minha expectativa. Eu acho que o Vasco tem que vencer, que eu já comentei aqui, vou ficar muito frustrado se tiver outro resultado. Pode não ser uma vitória tão categórica, tão tranquila quanto foi contra o Sport, quando a gente já foi para o intervalo bem seguro de que íamos conseguir os 3 pontos. Não estou esperando tanto, né? Mas eu acho que o Vasco tem que vencer essa partida sim, tem que vencer. Então vou apostar no 1-0, vamos apostar num placar magro aí, 1-0. E para não ficar no básico, qual que é o básico? 1-0, gol do Germancano. Não, eu vou mudar um pouco. Vou botar aqui... Eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso, né? 1-0, gol de Henrique. Vai sair o primeiro gol do nosso lateral. Tá numa fase boa. Quinta-feira foi a redenção do Felipe Bastos. Agora, nesse domingo, vai ser a redenção do lateral Henrique. Vai se consagrar e cair nas graças da torcida. Olha só que ano está sendo 2020. Essa é a minha expectativa. Diga aí no comentário de vocês, se você é apoiador aqui do canal, conselheiro do Sobre Vasco, você sabe, né? O seu palpite já está concorrendo aí no bolão do Sobre Vasco, o troféu Gato Mestre. Diga quanto vai ser o placar e quem vai fazer os gols do Vasco para concorrer aí, ganhar os pontos. No final da temporada, o vencedor ganha aí uma camisa do Sobre Vasco e o mais importante, o título de conselheiro Gato Mestre da temporada. Então, dê seus palpites aí. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde, porque se tudo é certo e nada é errado, assim que a partida acabar, a gente volta com as nossas opiniões sobre o jogo. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.